Muitas pessoas acreditam que a força emocional vem apenas com o tempo, como se fosse um subproduto inevitável da idade ou da experiência. Mas a verdade é que existe um princípio, pouco falado até mesmo entre os admiradores do estoicismo, que pode funcionar como um escudo invisível contra as oscilações emocionais que destroem a paz de espírito. Essa regra, quando aplicada de forma consistente, não apenas protege sua mente contra frustrações e ofensas, mas também transforma a maneira como você interpreta o mundo à sua volta. Hoje, vamos explorar essa ideia, entender como ela funciona e, principalmente, como você pode aplicá-la no seu cotidiano para criar uma verdadeira blindagem emocional, mesmo nos momentos mais turbulentos. Não se trata de um truque superficial ou de frases de efeito, mas de uma mentalidade que muda a forma como você percebe o que acontece com você. Imagine que você está voltando para casa depois de um dia puxado. Talvez o trânsito esteja caótico, alguém no ônibus fale alto demais no telefone, ou o entregador demore muito mais do que o esperado para trazer seu pedido. Nesses momentos, a maioria das pessoas reage no automático. Se irrita, reclama, cria uma tensão interna que não resolve nada. O estoico, no entanto, utiliza uma espécie de filtro mental, quase como um tradutor interno, para decidir se vale a pena ou não dar atenção a esses estímulos. A regra que vamos discutir é simples na forma, mas profunda no efeito. Avaliar se aquilo que está tirando sua calma está sob seu controle ou não e agir de acordo com a resposta. Essa é a espinha dorsal do pensamento estoico, mas o ponto que quase ninguém percebe é a forma específica como essa avaliação deve ser feita para que funcione na prática. Um erro comum é acreditar que basta repetir mentalmente "isso não está sob meu controle" e esperar que a irritação desapareça. Na vida real, sabemos que as emoções não obedecem a comandos diretos. O segredo é inserir uma etapa intermediária. Antes de reagir, você precisa dar um significado diferente ao que está acontecendo. Quando alguém fala com grosseria, por exemplo, o impulso natural é se defender ou contra-atacar. Mas, ao reinterpretar aquilo como um reflexo do estado emocional do outro e não como um ataque pessoal, você reduz o impacto imediato. É como trocar a lente pela qual enxerga a cena. Essa forma de pensar não é apenas teoria antiga. Psicólogos modernos reconhecem que a reinterpretação cognitiva, termo usado na psicologia contemporânea, é uma das ferramentas mais eficazes para regular emoções. Os estoicos já sabiam disso há séculos e aplicavam de maneira tão disciplinada que pareciam imunes a ofensas ou provocações. Não é que não sentissem nada, mas sim que escolhiam de forma ativa o que fariam com aquele sentimento inicial. O filósofo Marco Aurélio, por exemplo, escrevia para si mesmo lembrando que as palavras ou ações de outra pessoa são apenas opiniões e não verdades absolutas. Essa lembrança funcionava como um antídoto imediato contra a raiva e a frustração. Mas como colocar isso em prática no seu dia a dia? Comece prestando atenção aos gatilhos emocionais mais comuns para você. Não tente mudar todos de uma vez. Escolha apenas um para treinar. Pode ser a impaciência no trânsito, a frustração com prazos no trabalho ou a ansiedade quando alguém demora para responder uma mensagem. Quando a situação acontecer, respire fundo e faça a pergunta: isso depende diretamente de mim ou não? Se não depender, seu trabalho é soltar. Se depender, concentre-se apenas na ação que está ao seu alcance, sem se perder em reclamações ou pensamentos repetitivos. Esse treinamento, no início, parece artificial, mas com o tempo se torna um reflexo natural. E aqui entra um ponto crucial. Blindar suas emoções não significa se tornar frio ou indiferente, mas sim direcionar sua energia para o que realmente importa.
Você não quer gastar forças tentando controlar o incontrolável, da mesma forma que não tentaria parar uma tempestade com as próprias mãos. O que deseja é estar firme, independentemente da intensidade do vento, sabendo que pode ajustar suas velas para seguir o curso. Essa metáfora náutica, tão usada pelos antigos, ilustra bem a diferença entre controle real e ilusório. Se essa regra parece simples demais para ser eficaz, é justamente aí que mora o seu poder. Ela não exige ferramentas complexas, nem anos de estudo, apenas disciplina para ser aplicada de forma consistente. E como veremos nos próximos blocos, existem nuances e estratégias adicionais que tornam essa prática ainda mais poderosa e adaptável a diferentes situações da vida moderna. Aplicações práticas e profundidade da regra. A aplicação dessa regra estoica no cotidiano é como afiar uma lâmina. No começo, cada tentativa é desajeitada, mas aos poucos, a prática dá precisão. Imagine uma pessoa que trabalha em um ambiente de alto estresse, como um coordenador de projetos com prazos apertados e uma equipe sob pressão. Todos os dias, algo ameaça sua calma. Um atraso inesperado, um cliente insatisfeito, um equipamento que falha no pior momento. A reação instintiva é deixar a emoção assumir o comando, transformando o problema em um peso ainda maior. Mas, com essa regra, a abordagem muda completamente. Ao perceber que certos fatores estão fora de alcance, essa pessoa deixa de desperdiçar energia tentando controlá-los e volta seu foco para os pontos onde realmente pode agir. O resultado não é apenas emocional, ele se reflete em decisões mais rápidas, menos desgaste físico e até um ambiente de trabalho mais leve. Esse é o poder silencioso de uma mente treinada para filtrar a realidade. Não se trata de fechar os olhos para as dificuldades, mas de enxergá-las com clareza suficiente para não se perder nelas. Os estoicos entendiam que a vida é uma corrente constante de eventos imprevisíveis e que a paz não vem da tentativa de parar essa corrente, mas de aprender a nadar nela. Quando você internaliza isso, cada desafio se torna um teste de habilidade e não uma ameaça. Essa mentalidade, inclusive, reduz a vulnerabilidade a manipulações, já que suas reações deixam de ser previsíveis para os outros. Mas há um detalhe que merece atenção. Essa regra não é uma desculpa para a passividade. Pelo contrário, ela exige ação deliberada. Ao identificar que algo está no seu controle, o próximo passo não é esperar, mas agir imediatamente. Se você está insatisfeito com a sua saúde, por exemplo, não adianta culpar o tempo, a genética ou a rotina de trabalho. Esses fatores podem ter influência, mas o controle sobre sua alimentação, seu descanso e sua atividade física está nas suas mãos. Essa separação entre o que depende de você e o que não depende é como um mapa. Ele mostra onde você pode construir e onde só pode observar. E é justamente nessa fronteira que muitos falham, confundindo aceitação com conformismo. Aceitar não é se acomodar, mas reconhecer a realidade e agir dentro dela. Essa clareza é libertadora porque tira de você o peso de tentar ser onipotente e, ao mesmo tempo, reforça a responsabilidade pessoal sobre o que está ao seu alcance. É como perceber que você não pode escolher a direção do vento, mas pode ajustar a posição das velas para chegar ao destino. Talvez, ao longo dessa explicação, você já tenha lembrado de situações em que perdeu a calma por algo que, olhando agora, não valia a pena. Talvez tenha se irritado com o comentário de alguém na internet ou gastado horas remoendo uma decisão que não poderia mudar. Essas memórias são importantes porque mostram como reagimos no automático e como essa regra pode transformar completamente nossa postura. A cada vez que você pratica, constrói uma barreira interna contra desperdícios emocionais.
E já que estamos mergulhando fundo nesse conceito, quero fazer um convite diferente. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se agora no canal para continuar aprendendo formas práticas de aplicar o estoicismo no dia a dia. Mas não quero só cliques, quero que você participe ativamente. Deixe nos comentários um exemplo de situação em que você percebeu, tarde demais, que estava tentando controlar algo incontrolável. Compartilhe para que possamos aprender juntos e até rir dessas armadilhas mentais que todos nós, em algum momento, caímos. Pode ser algo sério ou até engraçado, o importante é que seja real. Assim, transformamos essa conversa em uma troca verdadeira e não apenas em um vídeo que você assiste passivamente. Obstáculos internos e o treinamento silencioso. Um dos maiores desafios ao aplicar essa regra estoica não está nas situações externas, mas sim na própria mente. Nosso cérebro é treinado desde cedo para reagir rápido, para proteger, para antecipar problemas. E isso, embora útil em contextos de sobrevivência, se torna um sabotador silencioso no cotidiano moderno. A mente cria cenários imaginários, amplia ofensas e até transforma pequenos erros em catástrofes internas. É aqui que entra a segunda camada da blindagem emocional: treinar o silêncio interno. Não o silêncio físico, mas o silêncio da reação automática. É como se, diante de qualquer provocação, você ganhasse alguns segundos extras para decidir se vale a pena entrar na briga mental. Os estoicos praticavam isso diariamente, não em momentos grandiosos, mas nas pequenas fricções do dia a dia. Epicteto, por exemplo, recomendava que antes de responder a uma provocação, a pessoa perguntasse a si mesma: isso é um fato ou é apenas a interpretação que estou criando? Essa pausa é poderosa porque quebra o ciclo do impulso. Pense na última vez que alguém lhe disse algo que lhe ofendeu. Se tivesse esperado apenas alguns segundos antes de responder, talvez a conversa tivesse tomado outro rumo. Esse é o tipo de habilidade que exige treino constante, mas que, com o tempo, torna-se tão natural quanto respirar. Outro ponto crucial é entender que a blindagem emocional não significa ausência de sentimentos, mas sim a capacidade de direcioná-los de forma construtiva. A raiva, por exemplo, quando canalizada, pode se transformar em determinação para corrigir um erro ou melhorar uma situação. A tristeza, quando observada sem resistência, pode se tornar introspecção valiosa. O erro está em se deixar dominar, como um barco à deriva que segue qualquer corrente sem questionar. O estoico escolhe as correntes que irá seguir e solta âncoras quando necessário. E essa escolha consciente também serve para lidar com pessoas difíceis. Sempre existirão aquelas que testam sua paciência, que parecem viver para provocar reações. Nesse momento, a regra do "está sob meu controle ou não" funciona como um escudo, mas o treino silencioso adiciona uma armadura extra, a capacidade de perceber a intenção do outro e não conceder a ele o poder de mexer no seu estado interno. É quase como assistir a um teatro sabendo que as falas não foram escritas para você. Além disso, há um benefício pouco comentado dessa prática. Ela muda a percepção do tempo. Quando você se irrita ou se prende a ressentimentos, perde horas, às vezes dias, em diálogos internos improdutivos. Ao aprender a filtrar e soltar rapidamente, o tempo parece se expandir. Você deixa de gastar energia com o que não pode alterar e passa a investir no que realmente constrói algo. É como trocar um balde furado por um reservatório sólido. Na prática, para cultivar esse silêncio interno, você pode criar microtreinamentos ao longo do dia. Por exemplo, quando receber uma mensagem irritante, não responda imediatamente. Aguarde alguns minutos e releia com outra perspectiva.
Quando perceber que está prestes a interromper alguém para se defender, respire fundo e escute até o fim. Esses pequenos exercícios funcionam como repetições de academia mental, fortalecendo a musculatura emocional que o manterá firme nas tempestades maiores. No próximo bloco, vamos explorar como essa regra pode ser combinada com outras ideias estoicas para criar uma estrutura quase inquebrável, capaz de enfrentar não apenas contratempos, mas também mudanças profundas e inesperadas na vida. Conexões com outros princípios estoicos. Até aqui, falamos sobre a regra central de distinguir o que está sob nosso controle do que não está, e sobre o treino silencioso para não reagir no impulso. Agora é hora de integrá-la a outros princípios estoicos para que ela se torne ainda mais sólida. Um dos mais poderosos é o memento mori, a lembrança consciente da nossa mortalidade. Pode parecer um contraste falar de blindagem emocional e, ao mesmo tempo, lembrar que nossa vida é finita, mas essa perspectiva amplia a força da regra. Quando você tem clareza de que o tempo é limitado, se torna mais seletivo sobre onde investe suas emoções. Pequenas irritações deixam de ter importância diante do quadro maior, e a energia que antes seria desperdiçada em discussões fúteis passa a ser usada para construir algo que realmente importa. Outro ponto que fortalece essa blindagem é a prática da visualização negativa. Os estoicos tinham o hábito de imaginar, de forma moderada e controlada, possíveis perdas ou contratempos, não para atrair infortúnios, mas para treinar a mente a não ser pega de surpresa. Ao pensar em cenários desafiadores, você já prepara o terreno emocional para lidar com eles, caso aconteçam. Isso faz com que, quando um problema real aparece, ele já não tenha o mesmo peso emocional, porque sua mente já percorreu aquele caminho antes. Assim, a regra de separar o controlável do incontrolável se torna mais fácil de aplicar. Você já está mentalmente preparado para abrir mão do que não pode mudar. Além disso, a prática da gratidão diária, tão simples que muitas vezes é subestimada, funciona como um complemento. Quando você direciona a atenção para o que já tem, em vez de se fixar no que falta ou no que deu errado, cria uma base emocional mais estável. E essa estabilidade facilita aplicar a regra estoica, porque você não está constantemente em busca de algo externo para se sentir bem. Isso é o oposto da vida movida por reações. Em vez de correr atrás de tranquilidade, você a cultiva internamente. Integrar esses três elementos, memento mori, visualização negativa e gratidão, cria uma rede de suporte para que a regra principal não se perca nos momentos de pressão. Pense como um castelo com várias camadas de defesa. Mesmo que uma barreira seja quebrada, as outras mantêm a fortaleza de pé. Essa abordagem não elimina completamente as emoções negativas, mas impede que elas se tornem forças dominantes que direcionam todas as suas decisões. Outra conexão importante é com a ideia de viver de acordo com a natureza, tão citada por filósofos como Sêneca e Marco Aurélio. Essa frase não se refere apenas a respeitar o meio ambiente, mas a compreender que existem leis e ciclos naturais que estão muito além do nosso controle. Lutar contra eles é uma perda de energia. Ao alinhar suas expectativas ao funcionamento natural das coisas, entendendo que mudanças, perdas e imprevistos fazem parte do fluxo da vida, você reduz o choque emocional quando eles acontecem. Tudo isso leva a uma constatação. A blindagem emocional não é construída apenas no momento do conflito, mas nos dias comuns, na repetição silenciosa de hábitos mentais. É como um artesão que, dia após dia, polindo uma pedra, transforma algo bruto em uma peça resistente e bela. A disciplina diária é o que garante que, quando a tempestade vier, sua estrutura interna não desmorone.
Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. A regra estoica de separar o que está sob nosso controle do que não está, somada ao treino silencioso e aos princípios complementares, cria mais do que um método para lidar com contratempos. Ela constrói uma postura de vida. E quando essa postura se consolida, você deixa de ser refém das circunstâncias. Não é que os problemas deixem de existir, mas sim que eles perdem a capacidade de definir como você se sente e age. É como se, de repente, o mundo externo tivesse menos botões para apertar e provocar reações. Aplicar isso exige paciência. Nos primeiros dias, você vai se perceber reagindo como antes, vai notar que ainda cai nas armadilhas do impulso. Mas a diferença é que agora, cada vez que isso acontecer, você terá consciência do processo. E essa consciência é o início da mudança real. O progresso não vem em saltos dramáticos, mas em pequenas vitórias diárias. Aquela vez que você respirou fundo e não respondeu a uma provocação, o momento em que não deixou um atraso arruinar seu dia ou quando escolheu agir em vez de reclamar. Esses momentos, por menores que pareçam, acumulam-se e criam uma base emocional cada vez mais sólida. Outro aspecto que vale ressaltar é como essa prática afeta o relacionamento com outras pessoas. Ao deixar de reagir impulsivamente, você se torna mais previsível para si mesmo e menos previsível para quem tenta provocá-lo. Isso transmite confiança, tanto para você quanto para os outros. Pessoas ao seu redor começam a perceber que sua tranquilidade não é frágil, que não é facilmente roubada, e isso muda a forma como interagem com você. E com o tempo, esse respeito silencioso se transforma em uma espécie de autoridade natural. Não a autoridade imposta pela força ou pelo cargo, mas pela consistência e pelo exemplo. A grande recompensa dessa regra não está apenas na ausência de sofrimento desnecessário, mas no ganho de liberdade. Quando você não é escravo das reações automáticas, pode escolher com mais clareza para onde direcionar sua energia. Isso abre espaço para projetos, relacionamentos e experiências que antes eram sufocados pelo ruído das preocupações. É como se, ao eliminar o que não merece sua atenção, você descobrisse um espaço interno enorme para o que realmente vale a pena. E é aqui que quero fazer um convite especial, mas diferente dos que você está acostumado a ouvir. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal, não como um simples gesto mecânico, mas como um compromisso consigo mesmo de continuar cultivando essa blindagem emocional. Aqui, cada vídeo é pensado para não ser apenas mais um conteúdo que você assiste e esquece, mas algo que possa se tornar parte do seu dia a dia. Mais do que isso, quero que você participe ativamente dessa construção. Conte nos comentários sua própria história. Um momento em que percebeu que estava gastando energia com algo fora do seu controle, ou uma situação em que conseguiu aplicar, mesmo que de forma tímida, essa regra estoica. Compartilhe também o que aprendeu assistindo a este vídeo e como pretende colocar isso em prática. Essas trocas fortalecem a comunidade, criam um espaço onde não estamos apenas falando de filosofia, mas aplicando-a juntos. E lembre-se, não é sobre ser perfeito, mas sobre ser constante. Cada passo dado nessa direção é uma vitória silenciosa. Então, vamos seguir juntos nessa jornada, blindando nossas emoções, fortalecendo nossa mente e vivendo de forma mais livre e consciente.